Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática mais uma vez. E dando continuidade com o curso de matemática do ensino médio, nós vamos trabalhar ainda nesta aula com matemática financeira, lucro e desconto. Muito bem, então vamos lá. Lucro. Lucro é algo que todo mundo precisa, né? Todo mundo quer ter. Ninguém quer ter um prejuízo, ninguém quer desconto quando você vai fazer uma compra, né? Então veja só, lucro. Em uma transação comercial, há a possibilidade de se obter lucro. Isso ocorre quando o valor da venda é maior do que o valor do custo. Ou seja, se você, por exemplo, você vende algum tipo de produto e você compra ele por R$20, você nunca quer vender por 15, por 10, você sempre quer vender por mais. Então, nesse caso, nós estamos obtendo lucros quando vendemos a mais. Então, aqui eu coloquei as letras e coloquei o significado. Nós temos o C, para esta aula nós vamos usar como valor do custo ou inicial, o valor inicial. O V nós vamos usar como valor da venda, o L como lucro e o I seguido lá do L vai a taxa percentual de lucro, né? Essa taxa percentual em relação a quantos por cento a pessoa obteve o lucro em uma determinada transação comercial. Então, o lucro é determinado por, veja só aqui, bem grande, né? Para ninguém esquecer, lucro é o valor da venda menos o valor de custo. Então, vendeu, beleza. Foi a mais ou foi a menos do valor de custo, do preço inicial que você comprou o produto? Se foi a mais, parabéns para você que você vai obter lucro. Se não, você vai ter um tremendo prejuízo, né? Então vamos lá para o primeiro exemplo. Diz aqui, um televisor foi comprado a R$1.000 e vendido por 1.250. Opa! O cara comprou por 1.000, vendeu por 1.250. Então quer dizer que ele teve um lucro, né? Já dá da gente fazer os cálculos de R$250. Então veja aqui, eu anotei alguns dados do problema, porque ele pergunta no final. Vamos determinar, né, a taxa percentual do lucro obtido. Então eu coloquei aqui na formulazinha, ó, lucro é valor da venda menos o valor de custo, R$1.200, R$1.250 menos R$1.000, então obteve R$250 de lucro. Então, mas essa não é a resposta que está pedindo, né? Está pedindo a taxa, o percentual. Então, anotei os dados. O valor inicial aqui, que no caso é o custo, foi R$1.000. O valor da venda, R$1.250. Aí nós precisamos saber o lucro, que já está aqui, ó. Já foi respondido, né? E também a taxa, que esta é que a gente vai atrás. Então, veja só. A taxa eu coloquei em relação a duas situações, né? A taxa percentual de lucro em relação ao valor do custo, né? Quanto foi essa taxa? É dada pela razão entre o lucro e o valor de custo. Então, observe, nós temos aqui nesta fórmula, né? Beleza? Taxa, né? Taxa de lucro sobre L sobre C. Então, quer dizer, o lucro sobre o custo vezes 100%. Então, veja só. Quanto foi o lucro? R$250. Quanto foi o custo? R$1.000 vezes 100. Então, se você pegar e dividir 250 dividido para 1.000, você vai obter 0,25, tá? Colocando aqui a calculadora para vocês, observe. Se eu pegar 250 e dividir para 1.000, nós vamos obter 0,25, tá aqui. Então, isso é pegar e multiplicar por 100. Então, multiplicado isso aqui por 100, nós vamos ter 25. Então, está aqui a taxa percentual de 25% em relação, tem que lembrar bem, em relação ao valor de custo. Por isso que aqui era dividido pelo custo, tá? O mesmo cálculo em relação ao valor da venda agora. Então, veja, a taxa percentual de lucro em relação ao valor da venda.
Então veja a fórmula, a única coisa que alterou, se você observar aqui, ó, é que em vez de custo nós temos venda, né? O valor da venda. Então vamos lá, observe no cálculo. Nós temos aqui o 250, que foi o lucro, continua, e aqui era 1.000, agora 1.250, né? Vezes 100. Então, novamente, se você pegar 250 dividido para 1.250, né? Você vai obter o seguinte resultado. Veja, 250 dividido para 1.250. Então, você vai obter 0,2. Então, 0,2, você vai fazer a multiplicação por 100. Então, vezes 100, né? Você vai obter 20. Então, tá aí. 20% é o resultado em relação ao valor da venda, tá? Em relação ao valor de custo, né, que estava aqui anteriormente, ó, foi de 25%. Né? Em relação ao valor da venda, foi de 20%. Beleza? Então, vamos para o desconto. Não esqueça, né? A formulazinha lá a gente adapta para duas situações. E o desconto? Então, o lucro é o que todo mundo quer obter quando você vende algo. O cara tem uma bicicleta, comprou por 250, ele quer vender por 300, 350 ou mais. Ninguém nunca quer pegar um prejuízo, né? Então, vamos agora para desconto. Desconto é uma palavra mágica que toda vez que você vai comprar, você sempre quer obter esse desconto. E as lojas, como são espertas, já colocam um valor absurdo para poder dar aquele percentual de desconto e você ficar animado pensando que realmente você teve um desconto plausível. E na verdade não é. Então já vimos que uma transação comercial pode dar lucro. De forma análoga, pode ocorrer prejuízo. Então, quer dizer, assim como pode ter lucro, também pode ter o prejuízo. Isso ocorre quando o valor da venda é menor que o valor do custo, ou compra, né? Então, você pode ter comprado o valor de custo para poder estar passando para outras pessoas. Por razões comerciais, pode ainda ocorrer um desconto. Então, em vez de ter o prejuízo, mas pode ocorrer um desconto. Só que esse desconto, o cara nunca vende para ser prejuízo para ele, né? Então, o desconto não implica necessariamente em um prejuízo, mas para o cálculo da taxa percentual, seja de um desconto, seja de um prejuízo. Então, vai implicar simplesmente na taxa. É claro que o cara nunca vai vender algo, por exemplo, eu compro um objeto a 20 reais, aí eu estou vendendo ele a 45. Aí o cara chega com muito chororô, eu vou lá e dou um desconto para ele e vendo a 35. Então, eu comprei por 20, estou vendendo por 35, mas o cara imaginou que eu dei um desconto legal para ele e aí ele efetua essa compra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas duas palavras, lucro e prejuízo, né? Porque o cara sempre vai obter lucro e o prejuízo é se eu vender abaixo daquilo que eu comprei. Então vamos lá, vamos adotar aqui para o cálculo o D como desconto ou prejuízo e o ID, né, que é a taxa percentual de desconto. Então, veja só, a formulazinha que está aqui, ó, desconto é o módulo, essas duas barrinhas aqui, ó, esta e esta, a gente lê módulo, o módulo do valor de custo menos o valor da venda. Exemplo, nós temos aqui, o custo de uma impressora é de R$ 700. Numa liquidação foi vendida a 560. Então, aqui o cara já teve um abatimento enorme, né? Para ser uma impressora, então está aqui a fórmula, fica 700, que é o valor de custo, menos o valor da venda. Então dá o que? 140, né? 140. Então houve aí uma diminuição no preço de R$ 140, né? Como é módulo, ele fica sempre positivo. Então veja só, o desconto está aqui, né? R$ 140. Então, agora a taxa. A taxa, novamente, eu fiz em relação ao custo, né? E também a venda. Então, vamos lá. Observe que a equaçãozinha aqui, a fórmula para calcular esse desconto, é parecida com a do lucro, né?
Então, fica desconto sobre o custo. O desconto foi de 140 e o custo foi 700. Então, dividindo 140 por 700, né? Posso mostrar aqui novamente na calculadora para vocês. Vou limpar. Fica 140 dividido para 700, né? Já está respondido ali no meu cálculo. 0,2, está aqui, ó, 0,2. Então, isso multiplicado por 100, né? Vai correr a vírgula duas casas. Multiplicado por 100, deu exatamente 20. Está aqui, ó, por 20. Isso é em relação ao custo, tá? Então, fica 20%. Então, vamos calcular agora em relação ao valor de venda, né? Em relação ao valor da venda. O desconto, todo mundo sabe que foi de 140 e o valor da venda, 560. Então, fazendo a divisão, neste caso, nós vamos ter aqui, ó, 140, né? 140 dividido para 560. Então, vai dar exatamente 0,25 e que multiplicado por 100, né, vai dar exatamente 25%. Então, tá aí, ó, 25%. Então, os dois cálculos eu coloquei bem parecido, né? Então, em relação à venda, ficou 25%. Então, exercitando a mente. Então, vamos lá. A venda de um terreno por R$12.000 proporcionou um prejuízo de 40% sobre o valor da venda. Sobre o valor da venda. Qual o valor de custo desse terreno? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. Ele diz aí o valor, a venda de um terreno por 12 mil. Então, o valor da venda dele foi R$12.000. R$12.000. Proporcionou um prejuízo de 40% sobre o valor da venda. Né? O prejuízo aí, vou chamar aqui de P. Esse prejuízo foi de 40% em relação à venda. Qual o valor do custo desse terreno? Então, quer dizer, o valor que o cara tinha comprado. Ele vendeu por 12 mil, mas, né, 40%. Então, para mim saber o valor de custo desse terreno, né, nós temos aquela fórmula lá, que eu posso muito bem estar calculando, ou eu posso fazer assim também, ó, por exemplo. Eu sei que 12 mil, né, eu posso calcular 40% de 12 mil, né, então eu posso dizer que o valor foi 12 mil, corresponde aos 100%, e posso calcular os 40% de 12 mil. Pronto, multiplicando aqui, nós vamos ter 100x, que é exatamente igual a 12 mil, né, vezes 40. Muito bem. Então, x é igual a 12 vezes 4, nós vamos ter aqui 48. 48. Aí eu pego os 4 zeros e acrescento. Tudo isso dividido para 100. Então, cancelo 2, cancelo 2. E ficou x, que é exatamente igual a 4.800. Então, quer dizer, ele diz aí que o prejuízo, né, proporcionou um prejuízo de 40% sobre o valor da venda. Beleza, se foi sobre o valor da venda, então ele quer saber qual foi o valor de custo desse terreno. Então, vamos lá, ó. O que você tem? Você tem que a venda mais o prejuízo vai ser igual ao valor de custo. Então, a venda foi R$12.000, né? O valor do prejuízo foi 4.800. Então, isso somado, nós vamos ter 0,0861. Então, o valor de custo do terreno, né? O valor de custo do terreno foi exatamente igual a 16.800
reais. Então, tá aí. Então, veja esse aqui, ó. Estou colocando como valor de custo, tá? Então, quer dizer, o valor inicial que o cara tinha comprado o terreno era 16.800, né? E aí ele vendeu por 12 mil. Então, ele teve um prejuízo de 40% sobre o valor da venda. Então, você calcula 40% desses 12 mil, você vai encontrar 4.800, que vai ser exatamente o prejuízo, né? Então, tá aí. Segundo problema, o valor de uma Brasília vermelha é de 5 mil. Foi vendida por 2 mil, né? O valor de uma Brasília vermelha é de 5 mil. Foi vendida por 2 mil. Qual a taxa percentual de desconto sobre o valor inicial? Então, veja. Eu tenho 5 mil, né? Que é o preço inicial dela. E isso aqui é o inicial. Esse é o inicial. Beleza, esse inicial ficou muito lindo, né? Então, esse é o inicial. E foi vendida, né, por 2 mil. Esse aqui foi vendida por 2 mil. Então, veja que o cara teve aqui um prejuízo, né? Ele vendeu por 5, ele comprou por 5 e vendeu por 2. Então, ele quer saber a taxa percentual de desconto sobre o valor inicial. Primeiro, quanto foi aqui o desconto ou prejuízo? Vou chamar de D. É 5 mil, né? 5 mil, que é o valor inicial, menos 2 mil. O módulo, que esse D pode ser prejuízo ou não. Então, foi exatamente de 3 mil. Então, ele quer saber esse valor aqui em relação ao valor inicial, percentual dele. Então, lembra lá da fórmula? Fica o quê? Fica ele quer saber a taxa, né, de desconto ou prejuízo. Vai ficar exatamente igual a 3 mil sobre 5 mil vezes 100%. Muito bem. Então, aí você vai pegar 3 mil e dividir para 5 mil. Observe. 3 mil dividir para 5 mil. 0,6. Né? Então, você vai ter aqui, ó, a taxa do prejuízo, que nesse caso é D desconto, né? É 0,6 vezes 100%. Então, essa taxa vai ser exatamente de... Se tem 0,6, né, essa vírgula vai correr 2 casas para a direita. Então, vai ficar, eu tenho 6, já passou uma, mais uma, vai ficar exatamente 60%. Então, essa é a resposta para o caso, né, referente ao valor inicial, que era de 5 mil. Quer ver? Observa lá naquele exemplo de desconto em relação ao valor de custo. Ó. Então, você pega o desconto ou o prejuízo, né, que era 140, no nosso caso lá é 3 mil, e pega o valor inicial. Então, faz a divisão e multiplica por 100. Por isso, a gente adotou a mesma fórmula para esta questão. Beleza, vamos para a próxima. Então, ele estava querendo o valor, a taxa percentual sobre o valor inicial. Então, tá aqui, ó, 60%. A resposta não é 3 mil, 60%. Aí ele diz aqui, o preço de custo de um telefone, né, o preço de custo, vamos anotar aqui, é de R$220. Isso aqui é o preço de custo, R$220. Foi vendido com 20% de lucro. 20% de lucro, né? Então, foi calculado, foi vendido com 20% de lucro.
Tá? Ele foi vendido por 20% de lucro. Sobre o preço de custo, que foi de 220, né? Por quanto foi vendido? Então aqui eu vou mostrar sem usar aquela fórmula, mostrar diferente. Então assim, ó, foi vendido por 200, ou seja, comprado por 220 e foi vendido com 20% de lucro. Então vamos fazer o seguinte, vou mostrar na forma tradicional aqui de novo. Tem 220, corresponde a 100%, né? E aí você tem 20%. Então eu vou calcular, ele é sobre o valor inicial, né? Então 20% desse valor. Então fica x, vai ficar 100x, que é igual a 220 vezes 20. Né? Se você pegar aqui, ó, vamos usar aqui a calculadora para ir mais rápido, ó, você tem 220 vezes 20. Então tá aí, 4.400. Então nós temos x é igual a 4.400 dividido para 100. Portanto, o valor do x vai ser igual a 44. Então esse 44 é o quê? Ele vai ser exatamente o lucro, tá? Esse aqui é o lucro. Então 44 é o lucro. Aí ele diz assim, por quanto foi vendido o telefone, né? Então, o preço de custo do telefone sem fio era 220. Quer dizer, o valor que o cara comprou para depois revender. Foi vendido com 20% de lucro sobre o preço de custo. Então, sobre este valor lá, foi vendido com 20%. Então, calculado aqui o 20%, que corresponde exatamente a R$44, aí o que você tem que fazer? Simples. É só pegar 220, que era o valor inicial, com mais 44. Somou e encontrou a resposta. Tá aí. R$264, né, correspondente à resposta desse cálculo. Então tá aí. Foi mais uma atividade do Exercitando a Mente aqui no canal Rancho da Matemática. Beleza? Então nós terminamos e concluímos essa pequena aula sobre lucro e desconto. Meu amigo, lucro todo mundo quer obter. Desconto também quando você vai numa loja e o preço está alto e você vai espremendo lá o vendedor até chegar naquele preço mais adequado que você deseja. Então, acessa aí o nosso canal, né? Se já acessou, baixou, compartilha com teus companheiros aí nos grupos das redes sociais, no Facebook, WhatsApp e outras redes quaisquer. Assina aí nosso canal. Também clica no sininho para que você possa receber os nossos informativos, nossas notificações quando a gente postar um novo vídeo. Dê um like aí no nosso vídeo. Bom estudo e até a próxima. Matemática financeira é tudo, tá? Estuda, porque através dela é que você vai poder fazer os mexidos dos negócios do dia a dia, né? Seja ele numa empresa ou em casa, na compra de qualquer produto, para que você possa saber administrar o seu dinheiro. Bom estudo.